Bom dia, meus amigos, meus irmãos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma quinta-feira, ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa quinta-feira. Hoje o Evangelho, estamos no capítulo 3, vamos iniciar o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Que vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar. E depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Segundo ele seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais, o meio em que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possui, variam ao infinito. Enquanto que uns não podem se distanciar da esfera em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, que o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, frequentemente só, sem consolação, separado dos objetos da sua afeição, geme sob o constrangimento dos sofrimentos morais. O justo, reunido àqueles que ama, goza as doçuras de uma indizível felicidade. Lá também há, pois, várias moradas, embora não sejam nem circunscritas nem localizadas. A gente sabe hoje, né, gente? A gente sabe hoje que existem vários planetas, vários mundos, né? E que todos esses mundos são habitados. O Pai não ia criar só a Terra e colocar a humanidade só aqui na Terra. Que sentido teria isso? Que sentido teria isso? Nós sermos únicos e exclusivos. Isso não existe, né? E a prova está aqui que os Espíritos trazem para a gente, né, essas informações, essas novidades, né, que já não são tão novidades mais, né? E o que nós temos que fazer? Nós temos que crescer, que evoluir, que aprender, né? E para isso, nós estamos passando essa etapa terrena. É uma etapa de aprendizado, é uma etapa para a gente aprender mais a se desligar das coisas da terra e se ligar às coisas do céu, às coisas de Deus, né? Por quê? Aqui diz que muitos espíritos não conseguem se desligar da terra onde viveram. Então ficam circunscritos aqui à terra enquanto não se elevarem moralmente, enquanto não melhorarem, não crescerem. Aí, quando crescerem, tiverem condições, eles irão se desligar aqui dessa terra, quando acontecer a morte física, né? E vão para outros planetas, outros lugares, outros mundos, né? Melhores, né, do que a Terra. A Terra está passando pela transição, né, para planeta de regeneração, e esses espíritos que ainda estão presos a essa energia que nós vivemos hoje, né, de provas e expiações, eles vão ter que procurar, né, vão ter que procurar não, minto, desculpem, eles vão ser dirigidos a planetas que tenham, né, a sua energia, a sua vibração ainda. Vão passar para outro planeta de provas e expiações até que possam se elevar e talvez voltar à Terra em regeneração. Tá? Então, nós temos que aproveitar a oportunidade que nós temos hoje, vivermos na melhor maneira possível, no bem, no amor, na caridade, para a gente poder crescer espiritualmente e sim, né, viver
a vida em outros orbes, em outros planetas, né, gente? Porque eu acho assim, eu não quero ficar preso à mesma coisa, né, a minha vida inteira. Eu quero melhorar, eu quero crescer, eu quero produzir coisas diferentes, coisas boas, coisas novas. Então, eu tô tendo a oportunidade de me livrar dos meus males interiores, né, e crescer. E para isso, eu estou passando o que eu estou passando aqui na Terra. Que isso me sirva de aprendizado, né, e que eu possa sair daqui um ser melhor do que eu era quando eu vim para cá, tá? Então, nós todos estamos tendo a oportunidade, vamos aproveitá-la, porque olha só o que eles relatam para a gente, né, dos mundos felizes, né, dos mundos perfeitos. É só felicidade, é só alegria, é só amor. Então, eu quero isso para o meu futuro, eu quero paz. Eu quero amor, eu quero felicidade, eu quero alegria. Então eu tenho que procurar me melhorar para mim poder deixar, né, esse instante que eu estou passando na vida espiritual, encarnado na Terra, uma vida de sofrimentos, uma vida de doenças, de dores, né? E eu não quero isso para a minha eternidade. Então eu tenho que procurar aproveitar esse tempo que eu tenho aqui na Terra para crescer e numa próxima reencarnação, reencarnar em um mundo melhor do que a Terra é hoje, né? Então, existem várias moradas? Sim, existem várias moradas, cada uma, né, com uma energia diferente. Então, existem várias das mesmas energias, né, gente? Mas uma delas eu ainda vou estar. Isso eu sei. Quanto tempo vai demorar? Isso vai depender de mim. Vai depender das minhas mudanças interiores. Tá bom? Então vamos procurar mudar, né? Para a gente ir para um lugar melhor. Cristo veio para nos preparar esse lugar, nos trazendo a lei de amor, né? Eu tenho que colocar essa lei de amor em prática para mim mesmo, tá? Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, capítulo 12, Perfeição Moral. Nós estamos falando das paixões, a questão 908. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? As paixões são como um cavalo que é útil quando está dominado e que é perigoso quando é ele que domina. Reconhecei, pois, que uma paixão torna-se perniciosa a partir do momento em que não podeis governá-la e que ela tem por resultado um prejuízo qualquer para vós ou para outrem. As paixões são alavancas que duplicam as forças do homem e o ajudam na realização dos objetivos da providência. Mas se em lugar de as dirigir, o homem se deixa dirigir por elas, cai nos excessos, e a própria força, que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou necessidade natural. O princípio das paixões, portanto, não é um mal, visto que repousa sobre uma das condições providenciais de nossa existência. A paixão, propriamente dita, é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Ela está no excesso e não na causa. E esse excesso torna-se um mal quando tem por consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal o distancia da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Bom, como nós dissemos já ontem, a paixão em excesso ela é prejudicial ao homem, né? Porque ela o aproxima da sua natureza animal, né? O homem com a paixão exacerbada, ele esquece que ele está aqui para aprender, para amar, para praticar o bem. E ele coloca toda a sua vontade disso, de melhorar, de crescer, de evoluir, ele coloca toda a sua vontade além do que ele já tem, e isso pode ser prejudicial a ele mesmo, porque tudo que é feito com exagero é prejudicial. Nós temos que pensar antes de fazer as coisas
antes de nos dedicarmos totalmente a alguma coisa, se o exagero dessa dedicação ele vai ser prejudicial a gente ou prejudicial a outra pessoa. Eu tenho que pesar isso antes de fazer minhas escolhas, antes de tomar minhas decisões. Se o que eu estou fazendo vai ser prejudicial a mim mesmo ou a outra pessoa. Eu pesando isso antes de tomar minhas atitudes, tomar minhas decisões, né? Antes de me entregar completamente a alguma coisa em exagero, eu tenho que pensar, eu vou fazer o bem com isso ou eu vou fazer o mal? Eu vou colocar o mal assim, ou eu vou fazer o bem ou eu vou fazer alguma coisa errada. Né? Vamos pesar, vamos pensar antes de nos enfiarmos numa coisa, né, que vai atingir proporções além das nossas forças. Vamos pensar bem um pouquinho, tá? A gente tem essa oportunidade. Desejo a todos uma ótima quinta-feira, com muita paz, muita luz, muito amor no coração, muita saúde e sabedoria. Que Jesus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal. Fiquem com Deus.